Sobre a potenciação, nada mais é do que uma multiplicação de um número, olha, 2, por ele mesmo várias vezes. A quantidade de vezes que ele vai se multiplicar por ele mesmo, que ele vai aparecer no caso, nessa multiplicação, é esse númerozinho aqui que fica em cima dessa potência. Entendeu? Aqui, ó, 2, a gente diz que 2 está sendo elevado a 5. Por quê? 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Aqui. Esse número que foi multiplicado várias vezes, a gente chama ele de base. É esse número maior, sabe, que fica embaixo. Já esse número que representa quantas vezes esse número grandão, que é a base, vai aparecer lá naquela multiplicação, exemplo que eu te mostrei antes, olha, se chama expoente. Nesse caso, seria 2 elevado a 4. Ou seja, a base 2 elevado ao expoente 4. Que ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sendo multiplicado quantas vezes? 4. 1, 2, 3, 4. Isso resultaria em 16, que é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 4 vezes 2, dá 8. E 8 vezes 2, né, que é o último processo aqui para acabar essa multiplicação toda, dá 16. Ou seja, a base 2 elevado ao expoente 4 resulta na potência 16. Outra coisa que eu queria falar, tanto esse número aqui completo, que é 2 elevado a 4, tanto o 16 são chamados de potência, ou seja, tanto essa combinação desses números da base mais o expoente, quanto o resultado desse cálculo aqui que a gente fez, resulta no que chamamos de potência. Eles têm o mesmo nome, entendeu? Só isso que eu queria explicar mesmo. Tá, agora eu tenho alguns exemplos de potências aqui. Olha, 8 elevado a 2 é igual a 64, que é 8 vezes 8, né? Quando você for fazer a resposta, se tiver tipo algum cálculo assim, tipo, eleve 8 a 2, tipo, tem lá 8 elevado a 2, você tem que fazer o resultado, não precisa colocar isso aqui como resultado. Isso aqui pode ser uma conta que você venha fazer, mas o resultado é esse daqui. Aqui outros exemplos de potência, exemplo. 3 elevado a 4, que é 81, que é tipo 3 vezes 3. Isso aqui dá 9. Aí você pega esse resultado, que foi 9, multiplica com 3, aí fica 27. Aí 27 vezes 3 dá 90 menos 9, que é 81. 5 elevado a 5 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? 5 vezes, porque o expoente, né? Ou seja, a quantidade de vezes que ele vai aparecer é 5, resulta em 3.125. Porque aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25. Aí você pega 25, multiplica com esse outro 5 que está depois. Aí dá 125, né? Aí você multiplica agora. Esse aqui já foi, ó. Já respondemos. Aí você multiplica esse 125 por 5, que dá 625. 625. Já usamos esses aqui. Agora o último cálculo. 625 vezes 5, que dá 3.125. Esses foram os exemplos de algumas potências. Tá, agora falando sobre as propriedades da potenciação. Aqui são duas que são as que tem a ver com números, sabe? Com a base sendo tipo números inteiros. Se você levar sempre um número a 1, é como se você tivesse fazendo com que esse número aparecesse na multiplicação apenas uma vez. Ou seja, ele vai ficar lá sozinho, sem multiplicar por nada. Logo, quando o número está sendo elevado a 1, o resultado é ele mesmo, porque isso vai aparecer uma vez, ou seja, só ele
sozinho. 7 elevado a 1, 7. Também poderia ser 2 elevado a 1 seria 2. 100 elevado a 1 seria 100. E assim com os outros números. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Porque ele só aparece uma vez na multiplicação. Ou seja, só ele mesmo. Já se fosse um número elevado a 0, aí é de outro jeito. Como ele não vai aparecer nenhuma vez aqui na multiplicação, você pergunta, por que dá o número 1? Se eu fosse explicar detalhadamente por que isso acontece, ia demorar muito, mais de 15 minutos. Então, só saiba disso. Quando o número é elevado a 0, sempre resulta em 1. Pense tipo mais ou menos o seguinte. Como pelo menos tem um número aqui, quando ele é elevado a 0, tem que ter a existência de algo. E para ter o relato que houve um número na base, eles colocam 1. Entende? É tipo isso. Aí fica só 1. Outras propriedades agora são quando a base é 0. Sempre que a base de um número, quer dizer, de uma potência, né, que é 0 elevado a 2, 0 elevado a 5, 0 elevado a 1, essa base aí, no caso 0, sempre o resultado vai ser 0. Por quê? É como se estivesse multiplicando 0 vezes ele mesmo, aqui 2 vezes, 0 vezes ele mesmo, 5 vezes. E você sabe que 0 vezes 0 é 0, né? E se for 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, também é 0. Ou seja, sempre que tiver 0 elevado a algum número, você está multiplicando 0 por 0, que é 0, é nada. Ou seja, 0 elevado a algum número, nada, 0. Mas tem outro tipo de caso que também tem base 0, que aí sim é algo difícil de resolver, que não tem solução. Acho que chama de indeterminação. Não pode ser determinado. 0 elevado a 0. Tudo bem aqui que tem a 0 elevado a 2, ele aparece 2 vezes na multiplicação. Isso tem resultado. 0 vezes 0 é 0. Aqui ele aparece 5 vezes na multiplicação. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. Mas nesse caso, o 0, que é nada, não vai aparecer nenhuma vez na multiplicação. Nesse antigo caso que eu tinha explicado, quando tem um número elevado a 0, o 1 está lá para você se lembrar, tipo, para afirmar que a base existia, que era um número maior que 0, 7. Já nesse caso, como a base é 0, não se sabe o que acontece aqui no resultado, ou seja, é algo que não tem definição. Se tiver essa questão na prova, quanto é 0 elevado a 0? Se lembre, quando tiver duas bolinhas, a grande, que é o 0, mais a pequena, que é o expoente 0, nunca vai ter resultado. Você bota esse símbolo aqui, ó, que é de indeterminação. Ou você pode botar assim também. Esse símbolo aqui para dizer que não tem resposta. Mas se fosse 0 elevado a 2, ele está sendo multiplicado por ele 2 vezes, que nem eu te falei no instante. Essas são mais ou menos as propriedades. Se eu não conseguir explicar muito bem, me desculpe, porque é a primeira vez que eu estou explicando um assunto assim, sabe?